Senhor tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Estamos meditando nessa semana sobre mantendo Deus em primeiro lugar, assumindo e sendo responsável com aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. E eu quero que você abra aí a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15. Quero que você leia juntamente conosco. Se você não tiver uma Bíblia ao seu alcance, anote essa referência para depois você conferir na Escritura, na palavra de Deus. João 15, versículo 12 a seguir, diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. E não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Aqui nós vemos Jesus declarando a nossa missão, declarando a nossa responsabilidade, declarando o que Ele quer que nós venhamos a fazer. Porque as palavras de Jesus são simples para aqueles que desejam se aproximar de Deus. O desejo do coração do Senhor Jesus de ter amigos. Mas não qualquer amigo, não qualquer companhia. Jesus, ele diz: olha, eu chamo vocês de meus amigos, porque a vocês eu tenho dito, eu tenho aberto o meu coração, eu tenho revelado para vocês coisas que um servo, um empregado nunca vai saber. Eu tenho revelado a vocês o meu maior desejo, aquilo que me alegra quando eu vejo vocês fazendo. E se há uma alegria no coração do Senhor Jesus, é quando a gente coloca em prática aquilo que Ele ordena. Como Ele diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E o que Ele ordenou?
que nós nos amemos uns aos outros e que venhamos dar fruto. Por quê? Porque Ele nos escolheu e nos designou para ir e dar fruto. O fruto da mangueira é a manga. O fruto da bananeira é a banana. E, gente, qual é o fruto que gente produz? É gente. Gente gera gente. E essa pessoa, meu Deus, é só para povoar a terra? Como outro dia eu encontrei com uma amiga aqui, recém-casada, e ela dizendo: não posso morrer agora não, Jesus, que eu ainda não povoei a terra. Ela ainda não teve nenhum filho ainda. Meu Deus, não deixa eu morrer não, que eu ainda tenho que povoar a terra. Será que é esse tipo de fruto apenas que Deus está falando, que Jesus está falando aqui? Jesus quer ter muitos amigos. Jesus quer ser nosso amigo. Quer que nós sejamos amigo dele. E quer que nós geremos amigos para ele também. Eu tenho amizades na minha vida que foram geradas através, um exemplo, dos meus filhos. Meus filhos têm os amigos deles e eu me tornei amiga dos amigos deles por causa deles. Para você entender o que é que Jesus está falando. Porque nós podemos dar para Jesus amigos que nós vamos gerar essas amizades, mas nós vamos dar para Ele. Nós estamos gerando para Ele. Essa é a vontade de Jesus para conosco. Talvez você seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre isso, que Deus te escolheu para isso, que é essa missão, faz parte da tua vida. Deus te confiou essa responsabilidade. Deus te convida a ser amigo, amiga dele. A Bíblia fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Não foram muitas pessoas na Bíblia que foram chamadas de amigo. Jesus também chamou Judas de amigo. Porque assim como acontece conosco, tem amizades que são verdadeiras e também tem amizades que são falsas. A amizade verdadeira, ela se manifesta às vezes nos piores momentos da nossa vida. Porque elas estão ali do seu lado. E as amizades falsas, elas estão ali no churrasco, no dia dos parabéns. Não estou dizendo todas, mas alguma delas. For para comer carne assada, ela vai. Para comer o bolo de aniversário, ela vai. E às vezes depois ainda sai falando. Ou que comeu pouco, ou encontra algum defeito. Ou a inveja pelo meio. Para sair falando mal pelas costas. É amizade falsa. E o Senhor Jesus, Ele quer
ser nosso amigo. Ele nos convida a desenvolver essa amizade, e essa amizade não é só para passar tempo. É amizade com um propósito. Amizade que gera fruto. Porque você pode ter amigos verdadeiros e ir na direção errada com eles. Amigos de verdade e às vezes pegam o caminho errado e vão tudo junto. Mas essa amizade que Jesus fala e nos convida a ter com Ele é uma amizade com propósito. Propósito de alcançar mais um amigo para Deus. Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneçam. A fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Porque quando a gente aceita essa responsabilidade, aceita o ID, gera fruto, gera amigos para Deus, nós vamos ter crédito com Deus. O que é crédito? Pensa no celular. O celular que tem crédito, ele liga e a outra pessoa escuta o que você está falando. Quando não tem crédito, às vezes até chama, mas ninguém consegue atender do outro lado, porque entra a gravação bem no meio dizendo essa chamada não pode ser completada, né? Então, quem obedece àquilo que Jesus está ordenando e acredita que Ele te escolheu, que Ele me escolheu, e a gente aceita o ID de ir fazer novos amigos para Deus, falar bem de Deus, para que outros tenham vontade de conhecê-lo. Por exemplo, se meus filhos, na rodada dos amigos que eles têm, eles falarem mal de mim para aqueles amigos, você acha que aqueles amigos vão querer ser meus amigos? Os amigos dele vão querer ser meus amigos? Não vão. Vão ficar com medo de mim e talvez nem na minha casa não pisarão se ele convidar para vir. Agora, se lá na rodinha dos amigos deles, meus filhos começarem a dizer assim: olha, a minha mãe faz comida gostosa, a minha mãe é legal, a minha mãe é carinhosa, minha mãe não me xinga, vamos lá em casa, tu vai gostar de conhecer minha mãe. Você acha que esses amigos que estão ouvindo esses bons relatórios, eles vão vir à minha casa? Certamente que vão. E vai ficar bem mais fácil de eu me tornar amiga deles. Dessa mesma forma é Deus. Ele nos chamou para a gente ir e dar fruto e falar bem dele. E falar o tanto que Ele nos fez bem, o tanto de coisa boa que aconteceu na nossa vida depois que a gente começou a andar com Deus, começou a se aproximar, começou a ir para a casa de Deus, que a casa é dele, né? Não é a história agora não é na minha casa, é na casa dele. Aí você começa a falar o tanto que Ele é bom, o tanto que Ele é legal, o tanto que Ele é poderoso, o tanto que Ele é grande. Aí esses que estão te ouvindo vão ter um desejo maior de um dia botar o pé lá na casa de Deus, porque ele está ouvindo um bom relatório. E se nós
nos comportarmos desta forma que agrada a Deus, falando bem de Deus, desejando conquistar amigos para Deus, sendo uma ponte que liga Deus a outras pessoas, nós vamos ter crédito com o Pai, nós vamos começar a ver muitas das orações que estão em pause, começar a resposta descer, começar a acontecer. Deus vai nos atender. Nós vamos ligar, porque a oração é o telefone do céu. Quer falar com Deus, como é que a gente faz? Ora. Aí, se tiver crédito, tem resposta. Se não tiver, vai ter que ficar esperando botar o crédito para poder ligar, para poder funcionar, para poder ouvir a resposta. E se tem uma coisa que gera crédito, é o ID. É a gente sair da nossa zona de conforto e crer que Deus nos escolheu. Deus me escolheu. Não foi eu que escolhi. Não, eu nem queria ir. Eu nem queria fazer isso. Mas Ele me escolheu e mandou eu ir. Aí eu não preciso de sentimento para ir. Aí eu tô sentindo vontade de ir. Não precisa disso. Vai sem vontade mesmo assim. Vai sem vontade. Mas vai. E pensa na recompensa que Ele prometeu que vai acontecer. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 22. Mateus 22. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que nós estamos fazendo aqui nesse programa? Estamos chamando. Muitos são chamados. Muitos vão ouvir falar do projeto de Deus. Você está tendo o privilégio de saber o que agrada a Jesus. O que está dentro do coração dele. Mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque são poucos que querem fazer aquilo que ele ordena. Como ele disse, vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu ordeno. E o que eu ordeno é isto. Aí ele diz o que ele quer. E quem fizer o que ele ordena, aí sai da categoria de servo, de colega, de vizinho, para a categoria de amigo. Não é toda pessoa que a gente chama de amigo. Não é. Uns a gente chama de vizinho. Outros a gente chama meu colega de trabalho, meu colega de escola. Por quê? Porque é um tipo de amizade, mas uma amizade mais distante. Mas amigo é uma amizade mais próxima, que pode ser verdadeira ou falsa. E o tempo e as circunstâncias vai demonstrando quem é amigo de verdade e quem é e quem não é. E que Deus nos ache na verdade. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Abra aí sua Bíblia. Porque esse grau de amizade, de escolha, não depende do nosso passado. Porque todos nós viemos de um passado que, às vezes, não é muito bom. Já erramos muito. Fizemos, às vezes, algumas coisas que delas
hoje nos envergonhamos. Viemos de um passado, às vezes, de dores. Como foi o apóstolo Paulo. Atos 9, versículo 15. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento, um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Se referindo ao Saulo, quando ele se converteu, que era um perseguidor da igreja. Um homem que já tinha prendido e ajudado a matar muitos cristãos. Mas ele estava incluído no plano de Deus. Deus mandou chamar. Ele nunca pensou que um dia ele ia ser o apóstolo Paulo. O nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Ele era um mestre, um teólogo bem-sucedido, um fariseu zeloso, um homem que dava conta do recado. Se alguém dissesse: Saulo, vai lá em Damasco e prende todos os cristãos que estiver lá, faz uma varredura naquela cidade, e quem resistir pode matar. Mas ele montava no cavalo aqui e chinelava por rumo de lá. Cheguei fungando ameaças de morte. Chega, não parava nem no meio do caminho, nem para beber e nem para fazer o número 1. Ia-se embora. E só voltava com a missão, a responsabilidade cumprida. Ele tinha essa virtude que muitos perfeitinhos não têm. Eita glória! Por isso que Deus disse: eu quero esse daí. Porque eu vou lapidar igual um diamante. Qual é o processo de lapidar? É arrancar as imperfeições. Ele tem uma virtude que me agrada. Ele é responsável quando alguém dá uma missão para ele. Ele, nem que o sangue dê na canela, mas ele vai lá e volta, e não volta com desculpa esfarrapada. Eu quero esse daí. Eu escolho esse daí. Esse daí vai me servir. Aí Deus pega e manda Ananias lá no hotel aonde o Saulo estava hospedado. E o Ananias com medo de ir, porque ele sabia o leão que era Saulo. Ele sabia a crueldade de Saulo. Ele ficava com medo, ficou com medo. Meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, se eu for e não voltar. Cumpra com a sua responsabilidade. Vá lá, Ananias. Vá pregar por Saulo. E você vai dizer para ele, isso bem daqui. Você vai dizer que ele é para mim um vaso escolhido, um instrumento para levar meu nome. Essa é a missão dele. Eu vou usar ele para pregar para os gentios, que eram as pessoas que não faziam parte do povo de Deus, que seria nós, esse grupo que não fazia parte de Israel. Diga para ele que eu escolhi ele para pregar diante dos reis. Ele vai ser minha testemunha diante dos reis, dos imperadores. Porque ele vai sofrer um bocado. Ele vai pagar a conta dele. Ele fez muito mal ao meu povo, mas agora ele vai sofrer não nas garras do inimigo. Ele vai sofrer pelo meu nome. Como muitas vezes ele foi preso e levado a julgamento. E lá, no julgamento, nas audiências, ele pregava. Para que
nenhum rei viesse dizer assim: eu não me salvei, eu não escolhi Jesus porque eu não tive nunca oportunidade de ouvir falar sobre ele. Aí Deus escolheu Saulo, que depois o nome dele foi mudado para Paulo, para pregar para reis, governadores e autoridades. E também diante dos filhos de Israel. Ele tinha uma dívida a pagar, porque ele fez mal a muita gente inocente, matou muitos cristãos, prendeu muitos cristãos. E a dívida ele pagou, porque tudo que ele fez com as pessoas inocentes, ele sofreu em vida. Sendo inocente em muitas ocasiões e as pessoas dizendo que ele era culpado. Por que ele passou por isso? Porque ele tinha uma conta para pagar. E como ele não ia para o inferno, porque ele estava aceitando Jesus, ele começou a passar um sofrimento por aqui. Porque às vezes a gente diz assim: não, quando for lá no inferno ele vai pagar a conta dele, quando chegar lá no inferno. Mas tem muitas coisas que a gente passa aqui que é colheita de coisas que a gente plantou lá atrás. Não é porque Deus seja injusto. É porque um dia, meu amado, minha amada, a conta chega. Sempre chega lá pro final do mês ou no início. Que são as datas que as pessoas recebem o dinheiro. Mas um dia chega. E assim estava Saulo, no meio de uma multidão, fazendo o que Deus não aprovava. E a misericórdia, a bondade de Deus foi tão grande que foi até ele. Enviou um homem chamado Ananias para dizer para ele: ó, Deus está querendo ser teu amigo. Deus quer te dar uma oportunidade de você acertar a partir de hoje. Aí Ananias orou por ele, impôs a mão sobre ele, ele estava cego. E ali ele foi curado da visão, aleluia. Foi batizado nas águas e também recebeu o batismo com o Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos seus olhos, versículo 18, as escamas. E ele passou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado, e depois comeu e se sentiu fortalecido, porque ele ouviu palavras boas da boca de Ananias. Ele ouviu dizer: seu passado sem Deus não é mais importante do que o seu presente e o seu futuro com Deus. Ainda tem muita coisa boa que Deus vai lhe permitir e vai lhe usar para fazer, para compensar o tanto de coisa ruim que você fez lá atrás. E ele se animou. Como Deus está precisando de Ananias, de pessoas que assumam a sua responsabilidade para falar aquilo que Deus quer que seja dito. Como Deus está chamando e procurando os Saulos que eram tão zelosos na direção errada e que vão fazer a curva e dizer: agora eu vou ser mais responsável ainda com as coisas de Deus, porque eu já servi muito ao mal. E eu agradeço a Deus porque eu tenho visto essas pessoas dentro da igreja. Visto pessoas que já serviram muito ao tráfico e hoje não servem mais, servem a Deus. Eita, glória! Muitos que viviam na macumba fazendo despacho, fazendo bruxaria, que já tinham matado muita gente com feitiçaria. Tem um que se converteu agora lá na igreja. Eita, glória a Deus. Que era pai de demônio, de santo não, mas de demônio sim. Que a gente vai ouvir os testemunhos e dizer: ó, eu fiz despacho que o fulano foi... Só depois do despacho que eu fiz, o fulano morreu.
porque eu fiz a oferenda lá por demônio tirar a vida dele. E o demônio foi lá, matou, roubou, destruiu. E agora tá servindo a Deus. Arrependido. Nasceu de novo. E ele sabe com quem que eu tô falando, porque ele tá me ouvindo. Tá me ouvindo. Filho de uma vozinha que nunca parou de orar, clamando pela sua casa. E assim, meu amado, vai ser a história feliz de muitos que tiver um Ananias por perto, que tiver um Paulo convertido por perto, que não vai deixar aquela pessoa ir pro buraco nem pro abismo. Por quê? Porque vai deixar Deus lhe usar para mudar a rota de gente que ia pro inferno e agora vai pro céu. Porque o céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o teu lugar. Mas tem muitos que estão caminhando igual em cima do cavalo bravo, chegavam fungando, cheio de ódio, cheio de mágoa, na direção errada, indo pro inferno. Aí nós, que Deus está chamando e está dizendo: eu quero ser amigo de vocês. E essa amizade não é para futilidade não é só para passar tempo não, é com propósito. Eu quero que vocês vão, porque ele não chama só um, ele chama muitos. Eu quero que vocês vão e dê fruto e façam amigos para mim. Leve as boas notícias, leve as notícias de que Deus escolheu a Maria, o João, o José, o Saulo, o Paulo, o Joaquim. Vão dizer para eles que eu escolhi eles também, como um dia eu usei alguém para dizer para ti que eu tinha te escolhido. Agora Deus quer nos usar para ir e avisar para mais um ou para milhares de milhares que Ele também escolheu. Você quer assumir essa responsabilidade? Porque manter Deus em primeiro lugar, queridos, é uma grande responsabilidade. Porque nós não vamos fazer só o que a gente quer, só o que a gente gosta, mas temos que fazer o que Ele mandou fazer, amém? E tá aí uma boa ideia para você que estava, não sei o que é que eu posso fazer para Deus. Vai e dê fruto. Vai e conquiste amigos para Deus. Fala bem de Deus. Fala bem da casa de Deus. Para que outros queiram vir conhecer o dono da casa. Conhecer teu pai. Fala bem de papai. Para outros querer vir conhecer quem é teu pai. Amém?